Fala aí, galera, beleza? Ó, hoje a gente vai falar sobre membrana plasmática e o transporte transmembrana. Isso é bem importante porque cai bastante coisa, mas vamos lá que rapidinho vocês vão aprender isso e com certa facilidade. Bom, o que é a membrana? Membrana é a separação entre o meio interno e o meio externo, promovendo o quê? As características das funções gerais dela. O isolamento físico, a regulação entre as trocas com o meio externo e a comunicação da célula com o meio externo, além de modelar, de formar a estrutura que faz com que algumas células características consigam ter sua funcionalidade. Por exemplo, células epiteliais serem diferentes de células nervosas, células musculares, assim sucessivamente. Bom, o modelo mais aceito é o modelo mosaico fluido, que são uma bicamada de fosfolipídios. Está vendo aqui a característica dos fosfolipídios? Então é uma bicamada. Você tem uma camada superior e uma camada inferior. Essa parte aqui é intracelular e essa parte aqui é extracelular. A fase externa, quer dizer, essa parte mais roxinha aqui, ela é hidrofóbica e a parte interna é hidrofílica, que permite o transporte de substâncias, tá? Então, o que acontece? Essa parte externa ela não é solúvel em água, mas ao mesmo tempo, devido a essa característica, ela permite a passagem de água, permite a passagem de solvente, permite a passagem de algumas substâncias interessantes. Algumas substâncias são facilitadas pelas proteínas transmembrana, tá vendo? São proteínas que elas ligam de um lado ao outro, como se fosse um túnelzinho que facilitasse a entrada, como se fossem vários portões, né? E essas proteínas transmembranas, elas são específicas de cada tipo de célula. Aqui a gente tem um detalhe mais próximo dessas proteínas, né? E aqui a estrutura dela como ela está aberta, né? O canal iônico aberto, um canal iônico fechado, meio extracelular e o meio intracelular, tá? Aqui é o formato, a parte, né, de cargas que facilita a passagem das substâncias polarizadas e tal. E aqui, de novo, depois vocês assistem com facilidade, com mais tranquilidade. Aqui a gente tem como as proteínas transmembranas facilitam a carregar essas substâncias para o outro lado, né? Mas a gente vai mais para frente explicar isso melhor. Bom, é, as membranas plasmáticas, elas apresentam uma permeabilidade seletiva, quer dizer, ela permite o transporte de várias substâncias e impedem o transporte de outras substâncias que elas não têm interesse. No caso, a gente tem água, oxigênio, dióxido de carbono e lipídios movem com facilidade através da membrana. E íons, moléculas polares muito grandes, como proteínas, elas têm dificuldade de passar. Então, elas são controladas de forma externa. Tá? Aqui, ó, a gente tem o transporte passivo. O que é o transporte passivo? O transporte passivo é o transporte que não exige gasto de energia. Ele ele passa de forma natural, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a difusão simples, quer dizer, você tem espaços de passagem onde naturalmente as substâncias saem dos meios mais concentrados para os menos concentrados. Então isso já é um processo natural. Ela só permite essa passagem. E tem a difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? A gente tem estruturas, proteínas transmembranas que facilitam essa passagem. Então, como elas facilitam essa passagem, elas não exigem gás de energia. Tá? Então aqui a gente está um esqueminha demonstrando que passando do ambiente mais concentrado para o menos concentrado. Onde que a gente tem isso, que a gente já estudou isso? A gente tem no transporte de gases, né? Por exemplo, as hemácias vieram do pulmão, ricas em oxigênio, elas pegaram do ar. Aí elas chegam aqui e as células, depois de terem feito a respiração, elas estão ricas em gás carbônico, né? Porque é o resultado da respiração. E aí o que acontece?
o CO2 em alta concentração aqui, ele passa para a massa e a massa, por sua vez, passa o O2 para cá. Então, esse ambiente está mais concentrado de CO2, passa o CO2 para cá, e aqui está mais concentrado de O2 e passa para cá. Então, automaticamente permite que as células respirem, né? Então, o sangue permite as trocas gasosas com as células, né? Então, aqui tem mais uma diagraminha. Então, isso aí a gente já falou várias vezes. Aqui você tem uns exemplos, né? E aqui eu vou falar melhorzinho dos tipos de transporte, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a difusão simples. O que é a difusão simples? O meio hipertônico, ele está cheio de soluto e aqui ele está com pouco soluto. Então, o que acontece? Por exemplo, o soluto é o que é dissolvido, tá? Então, por exemplo, na água salgada, o soluto é o sal, o NaCl, e o solvente a água. Então, por exemplo, se a gente colocar água salgada de um lado e água doce do outro, na membrana plasmática, o sal vai passar do ambiente mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui é hipertônico em sal e aqui hipotônico em sal. O que aconteceu? Ele passou do ambiente mais concentrado para o menos concentrado e gerou uma substância isotônica, quer dizer, ela está equilibrada dos dois lados. O movimento soluto do hipertônico para o meio hipotônico, o movimento espontâneo, sem gás de energia, leva ao equilíbrio isotônico. Aqui você tem a difusão facilitada. O que acontece? Você tem as proteínas transmembrana, e essas proteínas, o que elas fazem? Elas aceleram o processo de transporte de soluto. Tá vendo? O soluto ele já vai passando, mas ela acelera esse processo de transporte, transformando o meio hipertônico num meio isotônico. O movimento soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, o transporte acelerado pela ação de permeases, que leva ao equilíbrio isotônico.